E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu vou atender uma seguidora aqui do nosso canal e eu vou falar sobre hérnia de disco, relação de natação com hérnia de disco. Primeiro vamos falar especificamente sobre esse problema, hérnia de disco, e para falar disso temos que falar primeiro do disco, né? A nossa coluna vertebral, composta de vértebras, é uma pilha de vértebras. E para que a gente possa fazer todos os movimentos que o nosso corpo precisa, a natureza, muito sábia, colocou entre várias das nossas vértebras uma espécie de um disco de amortecimento, que é o disco intervertebral. Então, ao longo de toda a nossa coluna, nós temos 23 discos, começando lá pelas vértebras cervicais aqui em cima, descendo até as vértebras lombares aqui atrás. Nós temos ao todo 23 dessas almofadinhas que não deixam que as vértebras se choquem muito, se atritem muito umas com as outras, quando a gente tem que fazer todos os movimentos que a gente tem que fazer. A natureza colocou isso. Eu vou mostrar um desenho aqui para vocês. Vamos imaginar a coluna que nós cortamos assim, nós estamos olhando de cima. Eu vou mostrar um desenho, memorizem bem esse desenho aqui, ó. Vou usar os meus efeitos especiais aqui, ó. Principalmente essa estrutura azul, que é o disco intervertebral. Ele está escondendo o corpo da vértebra, né? O corpo da vértebra está logo abaixo dele. E a estrutura amarela, que são os nervos, que saem da medula. Vejam como a estrutura amarela, que são os nervos, são próximas, muito próximas dos discos intervertebrais. Olha como ficam pertinho. Essa é a anatomia normal deles. Agora, reparem também que o disco intervertebral ele não tem uma estrutura uniforme. Repare que ele tem um anel fibroso mais externo e dentro ele tem um núcleo pulposo, que é gelatinoso, é um gel. Então, essa estrutura mista que o disco intervertebral tem é muito inteligente, porque o anel fibroso promove uma resistência, uma estabilidade muito grande, porque cartilagem fibrosa é uma cartilagem de muita resistência, mas aquele núcleo gelatinoso, ele se desloca um pouquinho mais para lá e mais para cá, ele se deforma mais para lá e mais para cá, e torna o disco uma estrutura muito eficiente. Essa estrutura mista que o nosso disco intervertebral tem, o nosso corpo é uma maravilha, né? Torna esse disco intervertebral uma estrutura muito eficiente para suportar os esforços de flexão, de extensão da coluna, suportar peso, quando a gente tem que levar um peso na frente, levar um peso em cima da cabeça, essas coisas todas, o disco tem esse tipo de coisa e o disco tem essa estrutura mista para exatamente ter muita eficiência nisso. Agora, por uma série de razões, por esforços excessivos, problemas posturais, o indivíduo fica muitas horas por dia numa postura ruim, seja postura em casa, seja postura no trabalho, seja por razões de obesidade, seja por uma série de razões, esse disco ele pode se degenerar. Ele não só se desidrata, ele perde líquido com o tempo, mas ele pode se degenerar. E uma vez que ele se degenera, esse gel tende a escapar, tende a sair pelas laterais, ou para frente, ou para trás, ou por um lado, ou pelo outro. Esse núcleo pulposo, ele tende a fazer esse tipo de coisa. Agora, eu vou mostrar um outro desenho aqui para vocês verem uma hérnia de disco já instalada. Agora, numa visão lateral da coluna, mais um efeito especial meu aqui, ó. Reparem ali aquele disco de cor roxa e aquele vermelhinho ali. Repara como é como se uma coisa de dentro dele tivesse extravasado. Aquele núcleo pulposo extravasou e extravasando ele foi de encontro ao nervo. Indo de encontro ao nervo, dói. Dói e não dói pouco não, dói bastante. Mas veja, existem fases.
Existe uma fase que chama hérnia protrusa, que é quando o disco, aquele anel fibroso, ele não arrebentou ainda, ele está meio esborrachado, só o núcleo está forçando muito e o disco como um todo ele se alarga um pouquinho, sabe, duas peças rígidas que se aperta assim no meio e ele tende a sair pelas laterais? É o que se chama protrusão de disco ou hérnia protrusa. Quer dizer, ainda não arrebentou, não extravasou como mostrou esse segundo desenho. O núcleo pulposo ainda não saiu. Portanto, essa protrusão de disco, ou hérnia protrusa, é uma primeira etapa da hérnia de disco. Já causa dor. Eu falo de cadeira porque eu já tive uma protrusão de disco lombar, já tive, né? E dói muito, você não consegue andar. É uma dor absolutamente incapacitante, eu garanto para vocês. Absolutamente. E aí, numa segunda etapa, se o cara não se cuida, se o cara continua abusando, aquele anel fibroso do disco, ele se rompe. E aquele material, aquele núcleo pulposo gelatinoso, ele extravasa para fora, formando o que a gente chama propriamente de hérnia mesmo, uma hérnia extrusa que chama, né? Forma aquela hérnia e comprime ainda mais as raízes nervosas que estão lá. Se for uma hérnia lombar, que são as mais comuns que tem duas regiões do nosso corpo que são mais comuns as hérnias de disco. Na região lombar, porque a base da coluna é onde suportamos maior peso, tanto é que as vértebras são maiores, são mais fortes, é onde suportamos maior peso. E o segundo lugar onde a gente mais tem hérnia são na coluna cervical, por causa da mobilidade do pescoço. Muitas pessoas têm hérnia de disco cervical. As mais comuns, entretanto, são lombares. Bom, e uma vez que acontece essa hérnia extrusa, ela comprime ainda mais o nervo e dói ainda mais. Existe um outro tipo de hérnia, que é a hérnia chamada hérnia sequestrada, que não nos interessa tanto aqui, são mais raras, interessa mais para a área médica, não é a questão aqui do nosso vídeo. Mas essas duas formas de disco, a protrusão de disco e a hérnia mais caracterizada, a hérnia de disco, a hérnia extrusa, elas são afecções muito graves e muito incapacitantes, causam muita dor. Na maior parte dos casos, o tratamento é clínico, o tratamento é conservador. Há casos de hérnias extrusas e de hérnias sequestradas que a cirurgia é absolutamente imprescindível porque a dor não passa, não cede, né? Mas na maior parte das vezes, um tratamento conservador acaba ajudando, não só medicamentoso, mas corrigindo a postura, perdendo peso, os gordinhos aí perdendo peso, melhorando as posturas, principalmente posturas profissionais, melhorando a ergonomia da sua cadeira onde você trabalha, da posição do monitor, a altura do monitor. Quem trabalha muito tempo sentado, dá umas pausas andando. Quem trabalha muito tempo de pé, umas pausas sentados. Essa alternância é sempre muito boa, ajuda a aliviar a coluna e, consequentemente, os discos intervertebrais. Então, o tratamento, na maior parte das vezes, é assim. E nesse tratamento todo, muitas vezes as atividades físicas entram como coadjuvantes importantes, mas entram como coadjuvantes, para ajudar na perda de peso, basicamente, e ajudar no fortalecimento da musculatura paravertebral. Então, o tratamento conservador muitas vezes exige isso. Como a natação é um esporte que não tem impacto, é um dos poucos, outro dia eu falei que era o único esporte feito na horizontal, um seguidor aqui do canal me corrigiu, não, professor, lá aquele esporte de inverno bobsled, o cara tá na horizontal também, é verdade, eu tive que admitir, tive que dar o braço a torcer. Bom, voltando aqui, como a natação tem características que aliviam os discos na posição horizontal, com o empuxo da água, essa coisa toda, a natação é muito usada. Então a atividade física é muito usada como coadjuvante no tratamento dessas hérnias de disco, e a natação especialmente, por conta dessas características todas. Agora, a gente tem que ter cuidado com isso. Os médicos em geral, eles já recomendam, na maior parte das vezes, que o indivíduo que tem problema com hérnia de disco, que está se tratando de hérnia de disco,
Vá fazer atividade física, de preferência natação, mas evitar o borboleta. Faz todo sentido, porque o nado borboleta é aquele nado que tem as golfinhadas, aquele movimento que exige, aquele movimento ondulatório que exige da coluna muita mobilidade. Ora, se os discos intervertebrais já estão apertados, já há uma hérnia, a gente já tem que deixar a coluna mais quietinha, tratamento com anti-inflamatório, tratamento com fisioterapia, tudo mais e tal, você ficar exigindo da coluna aquele movimento ondulatório não é indicado. Na maior parte das vezes os médicos já fazem essa contraindicação do nado borboleta. E eu aqui, já em vídeos, em 2 oportunidades de vídeos passados, eu já falei do nado peito. O nado peito a gente tem que tomar um certo cuidado, porque o nado peito a propulsão é muito concentrada nas pernas. Na hora que o nadador faz aquela pernada, aquela fase do empurre da perna, as pernas empurram a cintura pélvica e a cintura pélvica empurra o corpo do nadador. Então, diferente dos nados alternados, o nadador de peito ele avança sendo empurrado para frente pela sua cintura pélvica, empurrado. Esse movimento de empurre que a pernada faz, ela ajuda a comprimir os discos. Ela não distende os discos, a posição horizontal ajuda, mas cada pernadinha provoca uma certa compressãozinha, sem contar aquela hiperextensão que o nadador de peito faz para respirar, porque ele tem que tirar o rosto para fora d'água, até a boca para conseguir pegar o ar. Então o nado peito, apesar de não ser um nado muito exuberante, não exigir grandes esforços, ele é um nado que tem gente que tem problema de coluna, que sente quando faz. Então muita gente, eu restringo não só o nado borboleta, mas restringo o nado peito até que o tratamento conservador para a hérnia de disco avance e ele perca a dor. Então é um nado que tem que ter um certo cuidado. Eu já falei isso em 2 outros vídeos. Aí vocês vão dizer, professor, o senhor está falando da hérnia de disco lombar, e a hérnia de disco cervical, a natação, aquele movimento de giro de cabeça para o nado crawl, né? O senhor falou que o borbo e o peito a gente fica meio assim, a gente vai trabalhar crawl e costas, mas e no caso do crawl, o giro de cabeça? De fato, o giro de cabeça é problemático. Então, nos casos de hérnias de disco cervicais que estão em início de tratamento, que o indivíduo ainda tem dor, uma sugestão que eu já utilizei mais de uma vez foi pedir para que o aluno comprasse aquele snorkel frontal, aquele snorkel próprio para natação, que o indivíduo não precisa fazer o giro de cabeça, ele pode ficar com a cabeça fixa na água o tempo todo, ele vai estar respirando o tempo todo e vai estar fazendo o trabalho alternado de braços, seja no decúbito ventral, no caso do nado crawl, seja no decúbito dorsal, no caso do nado costas. Aí não precisa de snorkel, porque o rosto vai estar para fora d'água. Então esses são os cuidados que o profissional de educação física, no caso o professor de natação, precisa ter com relação às hérnias de disco. Normalmente nós profissionais de educação física já recebemos o aluno numa fase avançada, o aluno já está fazendo tratamento medicamentoso, fisioterapêutico, ele já está numa fase relativamente adiantada e o médico recomenda que ele comece uma atividade física, como eu disse, como uma atividade coadjuvante. E nessa fase a gente precisa tomar esses cuidados todos que eu procurei colocar aqui, para a gente não atrapalhar todo esse processo que vem sendo trilhado pelo aluno que tem esses problemas de hérnia de disco. Tá bom? Espero que tenha sido claro, espero que vocês tenham gostado. É um problema muito frequente, viu gente? Muito frequente. Hérnia de disco lombar, protrusão de disco, que é aquela fase anterior à hérnia propriamente dita, e a hérnia de disco são frequentes. Eu já recebi vários alunos com hérnias de disco de todos os tipos, frutos de obesidade, frutos de acidentes domésticos, frutos de todo tipo, e a gente tem que tomar muito cuidado. E os médicos, eles fazem uma recomendação que é muito singela e que eu sigo sempre. Você siga sempre tendo como parâmetro a dor. Começa a trabalhar devagarzinho, quer tentar um pouquinho da perna do peito ou nado peito, se o aluno já é nadador de nado peito, começou a fazer, doeu? Para.
Doeu? Para. É bem isso mesmo. Mas com esses cuidados que eu citei aqui, eu acho que vocês não vão ter grandes problemas não. Mas fiquem atentos nisso. Tá bom? Por hoje era isso. Espero ter atendido essa seguidora do nosso canal. É uma moça, esqueci o seu nome, me desculpe. Mas para falar um pouquinho sobre hérnia de disco. Foi uma excelente ideia porque, como eu disse, é uma afecção que é muito frequente para nós, profissionais de educação física, profissionais de natação, chega muito aluno com esse tipo de problema. Tá bom? Se você gostou, deixa um like aqui. Vocês, meus colegas aí, já receberam alunos com hérnia de disco? Você, que é aluno de natação, já teve hérnia de disco, tem hérnia de disco, está fazendo natação como tratamento coadjuvante, coloca aqui, vai ser muito legal, vai ser muito enriquecedor se nos comentários aqui a gente tiver testemunhos assim, e dicas e comentários de outros profissionais que tiveram esse tipo de coisa, tá bom? Se você não é inscrito no meu canal, se inscreveu, ativa o sininho, põe todas para receber todas as notificações. E continue como essa moça que mandou essa ideia muito legal aqui, mandando as suas sugestões. Porque aqui nesse canal, as melhores viram vídeo. Tchau!